Uma coisa. Eu fico impressionado com as coisas que acontecem em todas as indústrias possíveis. Que você vê uma pepita de ouro, daí você fala, você vê uma pedrinha no chão, você fala, é isso aqui. Não, aí vai ter o efeito Mamedes, aí vão contar que você veio do Espírito Santo e que depois você mudou a cidade de São Paulo. Não sei como vão contar isso, mas vão contar. Mudanças podem ser negativas ou positivas. Tomar cuidado com esse mudou. Vamos pôr melhorou pra soar melhor no... Mas bora, salve galera Andora, eu tô aqui ó, na Mansão Mamedes. Não, Mansão Morumbi. Mansão Morumbi. Aqui é a loja dos caras que estão jogando no São Paulo agora aqui, pra conversar com esse monstro aqui, ó, né? E cheio de história pra contar. Eu cheguei na portaria, eu queria ir na casa do Mamedes. Mamedes? Não, Mamedes. Aí o cara perguntou, não, mas quem que é Mamedes? Eu falei, jogador de São Paulo, negão, alto e tal. Aí o cara, tá, mas o João Vitor, o João Vitor, eu sei quem que é, ele ligou assim. João Vitor? Eu vou precisar ter uma ideia com esse porteiro aí, não tem João Vitor não, é Mamedes. É Mamedes. Eu tenho que prezar pela minha imagem, Com certeza, já é o primeiro nome. A minha marca é Mamedes, tem um pessoal que me conhece há anos que acha que meu nome é Mamedes Silva, e o Silva é o sobrenome. É sério. É sério. Não, e quando conheci a sua mãe, eu falei, mas o nome da sua mãe também é Mamedes. Também é Mamedes. Já ouvi isso muito também. É sério, é muito sério, é muito sério. Mas eu não digo mais Mamedes também? Como assim, cara? É muito sério isso. Que bizarro, cara. Se passar alguém pela... A gente vai ter... Não, vai passar o aleijado, olha lá. Mas bora lá, Mamedes. Mano, como que é esse negócio de você, querendo ou não, antes da gente falar de como você começou lá, aquele arquivo confidencial... Está no arquivo confidencial. Eu pegar as suas Aquela fotos história lá, de origem, que nem super-herói. Hi, I'm Freakazoid. Now these messages. Mas como é que é, cara? Você sair de por mais que você esteja no Sudeste, você vem do Espírito Santo, que é um estado que não tem mais um time no NBB há alguns anos, e você vem pra cá e você joga em time que tá no NBB, assim. Como que é isso? Você diz essa transição de tipo... Que você, por mais que você tenha feito a base no Pinheiros, você teve lá o tempo de adulto, aí você... Por mais que quando você foi pro Macaé, não foi pro NBB, foi pra Liga Ouro, mas o Macaé é um time que jogou o NBB e agora no São Paulo pra jogar o NBB. Como que é isso, assim? Cara, eu vou dizer que eu tomei proporção das coisas, eu tomei uma ideia da proporção das coisas muito recentemente, porque eu não tendo a olhar pra trás e comparar. Mas eu penso em, tipo, aonde eu tava, a cidade que eu morava, a condição que eu tinha e tal, e pra onde eu tô agora, foi um crescimento tão grande, na realidade, que parece surreal pra mim. Que da hora. Colocando em consideração minha origem, de onde eu vim e tal. Não era... Cachoeira do Itapemirim, no sul do Espírito Santo, não é necessariamente a terra da oportunidade, sabe? E como você falou, já não tinha um time de NBB há um tempo. Nos primeiros anos que eu comecei a jogar, quando eu tinha 12, 13, ainda tinha, foram os últimos anos do CETAF, mas já não tinha, e o basquete no país no geral não tinha esse apoio todo, no Espírito Santo principalmente. Então, eu vim dessas condições e chegar na condição que eu tô agora, pra mim é surreal, tipo, a conta não bate, sabe? Parece impossível no papel. Se eu paro e conto a história com detalhe, parece impossível no papel, sabe? Então, pra mim, a sensação é um pouco surreal. Porque eu tomei proporção da coisa ainda há pouco tempo. Ainda tá fresca na minha cabeça essa ideia de que eu vim de onde eu vim, eu cheguei onde eu cheguei, sabe? Mas e como é que foi quando você... Porque eu sei que a sua mãe assiste todos os jogos, ela inclusive a gente vira e mexe, a gente tá conversando no Facebook sobre alguma coisa. E aí como é que foi? Porque quem a gente tava conversando antes, você entrou no basquetebol por acaso, se não fosse um bebedouro quebrado, né? E aí começou lá no projeto, você acabou de falar que você é de Cachoeira do Itapemirim, a gente precisa saber o que tem lá, né? Porque... Apesar do Espírito Santo, não é só... Tem o Didi,
foi o Anderson Varejão, tem você, tem o Ed, tem o Daniel, é o Daniel que tava no Paulistano, que era do Pinheiros. Sim, Daniel. Olha, Tá no São José agora. Olha, ó. E tem meu primo da Araraquara. Olha, a família de basqueteiro. Apesar que em Cachoeiro do Itapemirim todo mundo é primo. É. Em algum grau todo mundo é primo. Em Cachoeiro todo mundo é primo em algum grau. Mas olha lá, se a gente for parar pra pensar que o NBB fica entre 14 e 18 times nos 11 anos de NBB, assim. Sim. E são 6 jogadores que já jogaram times que saíram de lá. O que tem lá, cara? Cara, eu não sei, mas a geração entre 98 e 2000 do Espírito Santo tem umas joias raras. Tem o Pedro Nunes, que chegou do Flamengo agora, que estava na Espanha. Tem uma geração entre 98 e 2000 o Espírito Santo realmente... A NASA precisa estudar isso pra saber o que tá acontecendo. Porque, A NASA precisa estudar o brasileiro e daí separar uma sessão só pro capixaba. Com certeza. Porque eu tava falando isso pra uns atletas meus uma vez, eu falei, jogar no NBB é mais difícil do que jogar no NBA. Como assim? Porque ó, no NBB são lá, se a gente falar que tem temporada que teve 14 times, então beleza, são 14 times. E aí se a gente parar pra pensar que dos 14 eles têm uma média de 10 jogadores que só jogam o adulto, que aí tem os caras da base, daí tem o pessoal que sobe. 140 jogadores, né? Certo. Eu já entendi pra onde No NBA são 30 times. E eles têm um roster de 15 caras, pelo menos. Esses são os que ficam no banco. Que são jogadores que só jogam. Então você tem mais chance de chegar lá. A questão é que chegar lá é mais disputado. Sim. Mas você tem estatisticamente você falar dos números, do que jogar no NBB. Você tem mais chance de virar um jogador da NBA do que virar um atleta profissional no Brasil. Justo. E o Espírito Santo? Você, tem que ter alguma coisa lá, cara. Cara, eu não sei, mas realmente, pelo menos o pessoal que eu conheço que cresceu jogando comigo e tá à minha volta, é realmente um pessoal muito talentoso. Aí, ó, tudo de lá, tudo bebendo água de lá. Se tiver, What? Your secret stuff. Eu devia ter alguma coisa. O que é comida tradicional do Espírito Santo? Moqueca. A galera ficava comendo com moqueca lá. O segredo é a moqueca capixaba. O segredo é a moqueca. Mas aí, ó, você veio de lá direto pro Pinheiros. Agora me fugiu da memória a idade. Eu tinha 15 para 16. Então, você falou que você começou a jogar com 13. 20 minutos sem fazer bandeja no arco, no bambolê. Então você veio 15 para 16. Com 15 para 16, você já pegou a seleção permanente do Sub-17, que é aquela que jogou LDB. Aí você jogou LDB pelo Pinheiros, mais o Campeonato 17, Paulista. Sim. E aí depois começou essa coisa de namorar o adulto, de ter uns minutinhos aqui, uns minutinhos ali e tudo mais, nessa coisa de lapidar o jogador. Como que é participar desse processo? Pô, você, com 3 anos de basquete, você já era seleção. Cara, eu vou ser honesto com você, o crescimento, a ficha nunca caiu pra mim. Assim, porque... Principalmente nos primeiros anos no Pinheiros, foi muito... Se você comparar meu primeiro ano jogando no Pinheiros, que eu mal jogava, eu devia jogar 10 minutos por jogo, a produção não era isso tudo, eu ainda tava tentando me acostumar com... Eu tive um processo horrível para me acostumar com, vim do Espírito Santo para São Paulo, e daí ter esse campeonato disputadíssimo com 20 e tantos times, e viajar toda hora, e sabe... E se eu comparar o meu primeiro ano com o meu segundo ano, jogando estadual, meu sub-16 e meu sub-17, a diferença é absurda. Só que nunca bateu, nunca caiu a ficha de que eu tava, de repente, eu tô 1 ano em São Paulo, eu sou seleção brasileira agora, sabe? Nunca caiu pra mim. Se parar pra pensar, é um negócio totalmente fora da curva, assim, porque é o que eu tava falando, você veio pra cá com menos experiência do que gente que já tá aqui. E aí vem pro Pinheiro, seleção brasileira. Não, era um negócio realmente fora da curva. Sim, mas a ficha nunca caiu pra mim desse crescimento.
nos últimos anos, no último ano e tanto, que eu comecei a pensar mais nas coisas, eu comecei a mais ter uma ideia de tudo que tá acontecendo comigo, tudo que aconteceu e tudo que pode acontecer, que eu tô virando adulto ainda, adulto não de categoria de basquete, mas adulto, pessoa. Aí você fala que o cara tá virando adulto, eu cheguei aqui, ele tava jogando videogame. Não, mas a média, sabia que a média de jogadores online é 35 anos? A média de idade? Eu posso jogar basquete. Eu tô novo pra jogar videogame. Eu te peguei com a estatística. Essa eu não conhecia, Estou preparado porque eu ouço isso bastante. É assim que eu justifico pra minha mãe as madrugadas que eu passo jogando. Assim que eu justifico, eu fui atrás de provas. Só aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora todo mundo que assistir esse vídeo vai falar, não. Aí eu já tenho desculpa, agora o pessoal tem desculpa pronto, vocês vão ter que me agradecer depois. Mas aí você veio, Paulista, LDB, foi o campeão da LDB, que a final foi em Minas. Certo. Que foi em 2015, Isso. que era o ano que eu tava no Pinheiros também lá. E aí, ano passado. O que mudou de uma... Se eu for falar do principal, o meu papel no time. Porque quando eu fui, a primeira vez que eu fui campeão da LDB eu tinha 17 e a LDB era sub-22, a LDB era sub-22 na época, então meu papel era mais suporte. Eu corria, pegava meus rebotes, eu ajudava com a defesa, marcava pra caralho e era isso, entendeu? E eu até tive uma minutagem boa nessa LDB nas primeiras etapas, porque os caras tipo o Jorge, o Berto, eles estavam mais focados com o adulto, então às vezes eles tinham que sair pra ir pra uma viagem do adulto, pra jogar jogo do adulto, e eles não estavam presentes numa etapa, e daí eu tinha que jogar mais, então o meu papel foi mais de suporte nessa primeira LDB. Essa LDB teve um rodízio gigante. Foi muito legal, essa LDB foi legal. E daí, nessa última LDB que a gente foi campeão, o meu papel era um pouco maior. Porque eu era o pivôzão do time, daí tinha que proteger garrafão, tinha que ajudar o Ruivo com movimentação, bloqueio, tá ligado? Então o meu papel era muito maior nessa última LDB, eu tinha um papel mais protagonizante, digamos assim. Então acho que o principal que mudou foi isso e... Não sei, eu acho que a experiência da LDB foi diferente pra mim, de uma pra outra. Por quê? O campeonato me pareceu mais importante agora. Eu acho que é natural, mas me pareceu mais importante dessa última vez porque tinham mais confiança em mim, eles esperavam mais de mim. E daí o campeonato tomou uma proporção enorme. E daí tinha algumas estrelas encaixadas, eu vou explicar, alinhadas, eu vou explicar. Um pouco antes da última etapa da LDB, que foi a que a gente foi campeão, os moleques do Sub-19, que eram praticamente 80% do time da LDB, eles tinham perdido a semifinal pro Palmeiras, a semifinal do Paulista. E na LDB, e no ano anterior... Foi ginásio lotado, eu lembro. Foi louco o jogo, foi muito louco. E no ano anterior... Eu, o Rúvio e o Danilo, a gente tinha perdido a final do Paulista Sub-19 pro Paulistano, na última bola. Então a gente tava por aqui, com os dois times. O ano anterior foi a do Paulistano. Sim. Mas o que a gente tava aguardando no Paulistano era o Paulista Sub-19 que a gente perdeu. Que foi o nosso último... Era um fechamento de um ciclo pra gente... Porque daí era meio que acabou a brincadeira. Eu falei isso uma vez para uns garotos lá do Corinthians e eles ficaram tipo, não faz sentido. Eu falei, lógico que faz. Você ganhar o Paulista da sua categoria é mais importante do que você ganhar um NBB novo. Pra você. Porque é o seu time, é o seu espaço, é o seu, sabe? E daí era meio que um fechamento de um ciclo pra gente. Era extremamente. O Paulista Sub-19 foi extremamente importante pra gente. E a gente perdeu no último jogo, na última bola pro Paulistano. E daí a gente guardou. A gente chegou e daí, semifinal, Palmeiras, a preleção foi. Os caras tiraram o título do 19 de vocês. E aí? Vamos pegar os caras, pegamos os caras. Final da LDB. Os caras tiraram o nosso Sub-19 Paulista ano passado. Vamos pegar os caras, pegamos os caras.
A gente só tava com isso na cabeça, a etapa inteira. Tem uma sensação de meio, assim, de pertencimento. Então a grandiosidade da última LDB pra gente, a importância que tinha pro time todo, era isso. Era meio que restaurar nosso orgulho, sabe? Você chegou a pegar a seleção de uma das etapas, saiu com 9,2 pontos, 7 rebotes de média, monstrão. Não, e pior que eu saí, principalmente dessa última LDB, a LDB que o Paulistano foi campeão, eu tive um pouquinho dessa sensação, mas eu acho que nessa última foi mais. Eu senti que eu podia ter feito mais e que eu devia ter feito mais. Eu saí com a sensação de que o jogo que eu joguei não foi o suficiente porque a gente ganhou. E no final das contas o importante é isso. Saiu todo mundo feliz, tanto fez os números que eu fiz, sabe? Mas eu senti alguns jogos que o time teve problema, ou alguns jogos que a gente chegou a perder até, que eu podia ter contribuído mais, que eu podia ter feito mais. Então a gente chegou a conversar em algumas etapas. Então essa questão de número pra mim meio que me incomoda. Eu saí de seleção da etapa, teve uma etapa lá que foi MVP, que não sei o que da outra, pra mim não. Eu saí com a sensação de não tá bom. Podia ter feito mais, então. Mas o importante foi. Agora, quando eu achar que você jogou mal, eu vou sair jogando número ainda. Aí você tá ferrado. Não, é isso aí. Não. Eu tô ferrado. E como é que foi essa coisa de uma experiência durante a sua passagem no Pinheiro e uma experiência no Macaés para jogador? Eu acho que foi o fator que mudou, que a partir de Macaé que eu comecei a pensar um pouco mais como jogador profissional. Por quê? Primeiro que eu tive uma noção maior, foi meu primeiro contato direto com o jogo profissional. Contato que eu digo, porque eu tô participando do projeto adulto do Pinheiros, tinha um tempo já, eu tava sempre treinando com os caras, eu não tava sempre viajando quando eu era mais novo, mas eu tava sempre treinando e tal. Mas com o Macaé, eu ia pra jogar. Eu sabia que eu ia jogar todo jogo, eu fui titular grande parte da Liga Ouro e eu tinha um papel importante no time, sabe? E daí eu tinha, que realmente, tudo que eu fazia era, cara, eu tenho que jogar bem, eu tenho que estar bem, eu tenho que entender outro time bem, eu tenho que estar bem preparado, sabe? Então foi meu primeiro contato, sempre jogando com jogadores diferentes e tendo noção, jogando com o Macaé eu tive noção do que eu precisava nutrir como jogador, física, técnica e psicologicamente. Quais eram meus pontos fortes comparado com o resto da competição e quais eram meus pontos fracos, no que eu precisava trabalhar. Eu comecei a ter essa ideia de que tipo de jogador que eu era e que tipo de jogador que eu podia ser quando eu fui para Macaé. Que eu comecei a ter mais contato com profissionais e daí que eu tive uma noção de como é que meu jogo se comparava no nível nacional. Entendeu? Eu acho que o seu jogo passou a ser mais necessário. Sim, e daí eu consegui aplicar ele mais, e daí eu vi o que funcionava e o que não funcionava. Entendi. E qual que é o resultado dessa experiência no Macaés? Como assim? Para você como jogador, assim, qual que foi? Você entendeu o seu papel dentro do elenco quando você passou a ser um jogador, você se viu como jogador profissional. E qual que é o resultado dessa experiência para você? O resultado dessa experiência foi provavelmente uma Médici mais madura. Uma Médici que pensa mais no jogo e no processo de preparação que vem antes do jogo. Eu acho que minha passagem pelo Macaé foi fundamental na minha carreira. Foi o ponto de virada, assim. De eu falar, não, agora isso aqui é carreira, agora é tudo sério, tudo que eu tô fazendo é muito sério, sabe? A passagem pro Macaé pra mim foi extremamente vital. Eu acho que o resultado disso tudo pra mim foi uma certa maturidade. E aí voltou pro Pinheiros, como é que foi esse retorno? Como que foi aplicar essa maturidade, mostrar essa maturidade? Foi, cara, me dedicar o máximo possível ao processo de preparação, que vem antes e até um certo ponto depois do jogo. Porque você joga base, você tá acostumado com o quê? Você chega pra treinar, você treina, daí às vezes quando você é bem novo, você fica de brincadeira, não sei o quê, às vezes você come qualquer coisa, e daí você volta pra casa a qualquer hora, e daí você tem que acordar cedo pra ir pra escola no outro dia. A coisa bem solta, assim, porque é base, você aparece pra treinar, você treina, se tiver um tempo você faz um treino extra, é por aí. Eu entrei num processo mais metódico de fazer as coisas. De tipo, tem que dormir bem toda noite, tem que acordar tal hora todo dia, tem que treinar tantas horas extra todo dia, eu tenho que treinar isso, eu tenho que treinar aquilo, eu tenho que ir pra fisioterapia todo dia, machucado ou não, pra fazer específico disso, pra melhorar isso aqui.
Entendeu? Então eu tava sempre nesse processo de tipo, eu tenho que estar pronto pra tal coisa, tenho que estar pronto pra tal coisa, tenho que estar pronto pra tal coisa. Porque daí se você se mantém pronto, você nunca tem que ficar pronto. É verdade. E aí, como terminou a temporada, né? Então esse processo foi crescendo, que é o que a gente estava falando aqui antes. Você, digamos que você é privilegiado, porque você só jogou em times que tiveram a passagem na NBB, assim. Fora o Macaé, que foi a questão da Liga Ouro, aí você saiu do Pinheiros, veio pro São Paulo, assim. E como que é o peso disso? Porque eu sei que jogar num clube social é diferente de jogar num clube que é ligado ao futebol, então tem toda a cobrança, a torcida é diferente. Ontem lá o Geodésio que estava lotado. Como que é isso? Cara, eu tive um gostinho disso quando eu fui pra Macaé. Como um jogador do Pinheiros, isso é meio, como quando eu era um jogador do Pinheiros, é meio triste de falar, mas a gente nunca teve a maior das torcidas. A gente costuma falar que não tinha torcedor, tinha espectador. Eles iam pra assistir, eles iam pra... Mas o pior é que é verdade. Assim, mas pelo menos na última temporada, eu tenho que falar que a torcida do Pinheiros foi maravilhosa. Principalmente o pessoal do Pinheiros Mil Grau. Eles foram 10, talvez 11 até. Mas nos últimos anos eu não estava acostumado com essa coisa toda de ginásio lotado e todo mundo pra tudo que você fazia, sabe? Eu tive um gostinho disso em Macaé. Mas eu tenho noção que aqui no São Paulo vai ser 10, 11 vezes mais isso, sabe? E não sei, parece que eu tô representando mais. Porque independente de onde você jogar, você tem que jogar com orgulho e representar a camisa. Mas parece que tem um peso maior, a camisa agora ela tem um peso maior, parece que você tem mais gente contando com você, sabe? Porque o clube é grande, a torcida é maluca. Eu tenho certeza que a gente vai jogar nos lugares, a gente vai jogar em Fortaleza, vai ter torcedor de São Paulo. A gente vai jogar em Pato Branco, vai ter torcedor de São Paulo, sabe? E então eu sinto essa sensação de que a gente está representando muito mais do que só a gente, ou só a nossa família, ou só o time, ou só... A gente tem um grupo inteiro atrás da gente, mas eu não vejo como pressão. Porque daí, geralmente, quando o pessoal se refere a isso, eles dizem que é a pressão da torcida. Eu vejo como motivação da torcida. Entendi. Porque ao mesmo tempo que com um jogo que você jogar mal, eles vão xingar sua mãe, no jogo que você jogar bem, eles vão te apoiar. E a torcida do São Paulo eu tenho certeza que apoia. Porque eu não tava aqui ainda, mas eu vim assistir os jogos da Liga Ouro. A torcida do São Paulo apoia, a torcida do São Paulo abraça. Então eu não vejo como pressão da torcida, eu vejo como motivação da torcida. E daí eu treino todo dia com essa ideia de que não, eu tenho que jogar bem, que a torcida vai me abraçar, a torcida vai me ajudar, e daí vai dar um boost pra eu jogar mais bem ainda, melhor ainda. Entendeu? Interessante. Já fica a dica, torcida. Pode apoiar de verdade. A vida é sobre perspectiva. Mas, e aí agora aquela coisa que, apesar de eu não gostar de fazer essas perguntas, acho que essas perguntas vira e mexe, elas acabam aparecendo. Pô, você saiu do mesmo lugar que o Didi, e aí, você vai pra NBA? Então, ó. É como se fosse fácil, assim, tipo, meu, você... Como se fosse, Por que você não seguiu, pô? Treinei junto com ele no mesmo lugar, vou pra NBA. Cara, então, eu acho que é meio que o objetivo final de todo mundo, né? E eu não quero de jeito nenhum estragar minha chance de ir pra NBA com esse vídeo, quero deixar bem claro. Mas meu objetivo é chegar na Euroliga, não na NBA. Por quê? Qualidade de vida. Faltou, porque tem várias facetas do esporte, você como atleta. Tem, óbvio, o lucro, que você tem que fazer uma grana, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ficar rico jogando, sempre tem isso. Tem, eu diria que uma parte do status, que tem gente que persegue o status, não sei se tem esse retorno todo, mas tem gente que persegue o status de jogar. E tem a qualidade de vida que você tem como jogador, que é um outro lado do processo. Eu acho que talvez eu esteja até errado, mas eu acho que minha qualidade de vida, mas daí eu meço a vida com a minha régua. A minha qualidade de vida seria muito melhor se eu estivesse jogando na Europa. Olha lá, mais um teladão passando. Mais um. Salve. A minha qualidade de vida seria muito melhor se eu estivesse na Europa. Por certos fatores. Qualidade de vida no geral, o fator qualidade de vida no geral da Europa já é melhor, ponto. Saúde, melhor. Alimentação, melhor. Entendeu? E daí eu penso na experiência de conhecer a Europa inteira em uma temporada.
Porque eu sempre tenho que ir pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Sair em 2, 3 anos eu tava poliglota. Entendeu? E a Europa é um lugar com muita cultura, muita história, muita, sabe? E eu gosto dessas coisas. Então ia ser... Caramba, que homem, que homem. Eu sou o cara que assiste filme no Telecine Cult. Entendeu? Aí Telecine, patrocina esse garoto. Patrocina esse garoto. Então, tipo, minha experiência de vida e como jogador, pra mim, ela ia ser mais rica e melhor, não só dentro como fora da quadra, se eu estivesse na Europa. Então, pra mim, o objetivo é ser Euroleague. Claro que a grana não é a mesma grana da NBA. Só que vamos ser honestos, não precisa de você tá ganhando 1 milhão de euros por temporada, você não tá triste. Até porque vezes 4, né? 4 e uns quebrados ainda. Caramba. Se fosse vezes 4, o euro tá beirando 5 ali. Aí, ó. Justo, entendi esse seu ponto de vista. Então, do São Paulo pro Barcelona. Tá ótimo. Acabou. Barcelona vai pro Real. Então, Barcelona, me liga. Agora, inclusive. Tá aqui, eu vou deixar o telefone na descrição. Não, que isso, aqui é São Paulo, caralho. Você tá louco? Não, mas a gente tá pensando no futuro, claro que tem toda a questão contratual, assim, e tudo mais. Mas se fosse assim, né, então me liga. Tô indo pro Barcelona, né? Acabou. Tchau. Mas a temporada, mas é o Barcelona. Não é assim, que é São Paulo. Assim que funciona, né? Não é assim que funciona. E é São Paulo. Não é tão simples assim. E perspectiva pra essa temporada? Expectativa pra essa temporada? Eu acho que a gente tá com uma equipe muito bem montada. Muito bem montada. Como a gente tava falando ontem, o Mortal ele não monta time pra participar, ele monta time pra ganhar. Então acho que foi isso que ele fez, acho que foi isso que ele conseguiu fazer. Se falar a nível de equipe, o que eu tô pensando pra essa temporada é, mano, ir pras cabeças. O máximo possível, acho que a gente tem a condição, que agora até no meio do Paulista nosso jogo já vai ter encaixado, o time já vai ter entrado num bom ritmo, a preparação até agora tá sendo espetacular. Então eu acho que a gente tem condição de ir pras cabeças. Vamos ver como a gente se compara aí com as potências nacionais, mas eu acho que a gente tem... Mas o Paulista é o pré-NBB. Sim, certo. A maioria dos times estão aqui, né? Podia colocar a mudar Campeonato Paulista quando a pré-temporada do NBB tem aqui. É a nossa Summer League. É quase isso. Então, ano passado tinham 14 times. 9 eram do Sudeste. Não, 11 eram do Sudeste. 8 de São Paulo. É o creme do creme. Aí, ó. E agora? São 8 de São Paulo, continua assim. E então, a título de equipe, eu acho que a gente tem condição total de ir ao topo, então acho que a expectativa é essa, né? A título individual, é conquistar meu espaço, mostrar pro pessoal aí que eu tenho total condição de jogar NBB, não só de jogar NBB, mas jogar bem NBB, de contribuir bem, sabe? Eu não tô tentando virar titular do dia pra noite, mas eu tô, sabe, mostrando que eu tenho condição de jogar, entendeu? Que eu tô completamente apto pra jogar o NBB e beber o máximo possível da experiência de uns caras como o Jefferson, o Chamel, que eles sempre têm muita coisa pra ensinar, eles estão nessa há muito tempo. Eles são os caras que... Eles são os caras que você quer escutar, entendeu? Então eu quero aproveitar essa proximidade que eu tô com eles, de treinar com eles todo dia, de jogar com eles, pra aprender com eles o máximo que eu puder pra eu ir adicionando pro meu jogo, sabe? Já sabe que o cara que vai virar monstrão aqui, ó, Telecine Cult, quer aprender mais, quer agregar o time. Caramba! Tem que estar com as ideias certas na cabeça, né? Caramba, ela quer qualidade de vida, meu Deus, que monstro, que monstro. Mas, Mamedes, vou deixar aí você continuar jogando videogame, que eu sei que você tá de folga de mão. O cara me ensinou na folga dele, olha só que da hora. E a gente acordou todo mundo. Parceria. Não, mas, Mamedes, brigadão. Tamo junto, mano. Vou ficar te cornetando nos jogos, você sabe que eu sou assim com Fica à vontade. Né? Então, já sabe, né? O Mamedes e a mãe Mamedes, porque todo mundo tem Mamedes no nome. Apesar de ser o primeiro nome dele. Mamedes. Cara, é demais, né? Mamedes. Não, ó, fiquem de olho. Acompanhe esse garoto aqui, porque daqui a pouco vai ter Mamedes audiovisual. Vai ter. Tem Mamedes produtora. Tem uns projetos vindo. Não, e aqui não são vídeos para maiores de 18 anos.
minha imagem. Você tá fazendo minha imagem. Eu falei, não são vídeos para maiores de 18 anos. Verdade, põe um... É aquele negão, porque se fosse branquelo tinha ficado roxo agora. Porque ele é negão. Se fosse branquelo, mas fica de olho, porque vai ter uma média audiovisual ali, uns documentários, umas produções para uns atletas. Fica de olho nesse cara. Se esse cara fala, não, cansei do basquete, vou virar empresário. Cansei, não quero mais jogar, vou virar empresário. Daqui uns 20 anos. Ou antes, né? Começar a investir. Não, durante a carreira, assim, vai ter um vídeo tipo da Betina, assim. Da Betina, oi, eu sou uma Médici, 20 anos, assim. Oi, eu sou uma Médici, eu tenho 25 anos e meu patrimônio está avaliado em um Xbox One S. Agora, daqui um ano você vai ver. Daqui a pouco vai ser um Xbox e 2 controles. Vou comprar uns jogos, tudo mais, eu vim com um bundle. Aí, ó. Mas é isso, galera. Não deixa de se inscrever, de deixar like. Segue esse cara aqui nas redes sociais para ficar por dentro dos jogos de São Paulo. Porque os caras ficam postando os negócios, ficam postando o pagodão no vestiário. É claro. Ousadia e alegria. Porra, sempre. E é isso, tá certo? Abraço. A mulher.